pessoas que nos acompanham, eles pensam que a vida de crente é só vitórias. Bem que já foi cantado aqui das lutas, das dificuldades, mas que também nós somos abençoados. Quando o cidadão está recebendo muita bênção, e a Bíblia ela traz para nós aqui um relato de que Deus ele se encontra com o inimigo e que Deus dá testemunho da vida de Jó. Aí Deus fala para o adversário o seguinte: você viu o meu servo Jó? Você observou a fidelidade, o comprometimento, a aliança que ele tem? Jó, ele tinha uma fidelidade tão grande, que a fidelidade de Jó, ela chama a atenção de Deus, ao ponto de Deus dar testemunho da vida de Jó. Eu não sei o que é que nós teríamos que fazer, até que ponto nós conseguiríamos ter fidelidade, para que Deus parasse e desse testemunho ao nosso respeito. Porque Deus deu testemunho de Jó, Deus fala que Davi era o homem segundo o coração dele, e estes homens eles possuíam algumas qualidades. Mas aí o adversário ele não se dá, pastores, por satisfeito. Ele começa a fazer ali um trabalho de acusador. E ele começa a dizer: mas tudo bem, o senhor está falando da fidelidade de Jó, mas olha só, Jó tem uma família fantástica. Jó é o homem mais rico da terra. Olha, tudo que Jó desejou, ele conseguiu, o Senhor deu para ele. E ele começa então a querer mostrar que a fidelidade de Jó estava atrelado àquilo que Deus fazia na vida dele. E a nossa fidelidade, ela não pode estar. E eu quero crer que nunca esteve atrelado àquilo que Deus faz na minha vida. Porque nós temos aí que adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Existe um evangelho genérico, e esse evangélico ele prega que você tem o direito de negociar com Deus, e esta negociação ela te possibilita a alcançar alguns benefícios. Mas o nosso princípio daquele cristão que não é um cristão genérico, ele adora a Deus na hora da bonança, mas na hora do vale, assim como Jacó desce ao vale de Jaboque, na sua angústia, na sua dificuldade, no temor das perseguições, na luta que só ele sabia, a provação que ele estava passando, ele desce ao vale de Jaboque, e ali ele clama por Deus, e a Bíblia fala que desce um varão e se coloca ao lado dele, e ele agarra e fala: eu não abro mão da minha bênção. As nossas dificuldades, elas não podem estabelecer o tamanho da nossa fidelidade para com Deus. E nós, nesse texto que nós lemos aqui, quando os midianitas perseguiam de uma forma implacável Israel, e aquela perseguição ela era tamanho, ela já durava 7 anos.
Eu imagino que a gente ser perseguido ali 7 dias, ou 7 semanas, imagina que acaba você passar por uma provação durante 7 anos. E qual era a perseguição? Tudo que eles plantavam, na hora da colheita, os medianitas chegavam e colhiam o que eles plantavam. Chega a um ponto que eles não poderiam mais morar nas suas próprias casas. E a Bíblia fala que eles subiam para as montanhas, para as colinas, e eles cavavam trincheiras nos paredões das montanhas e construíam ali as suas moradias. E algumas pessoas parece que já estavam acostumando com aquela derrota, com aquela perseguição. Mas sempre Deus, Ele vai levantar um crente que não é genérico. Porque o crente que é genérico, ele aceita, e para ele está tudo bem. Olha, Deus não vai me abençoar mesmo, ele começa a aceitar a derrota. Mas Deus levantou um crente que não era genérico. Aquele crente, a Bíblia fala que ele pega ali o trigo, e ele leva o trigo para o lagar, juventude. E lá no lagar, que é o lugar de amassar a uva para fazer o vinho, ele pega aquele trigo e começa então a debulhar aquele trigo do lagar. Ele dizia consigo mesmo: eu não vou aceitar a derrota, eu não vou aceitar que a lavoura que eu plantei, a semente que eu semeei, os midianitas venham colher. Eu vou colher a minha lavoura, e eu vou agora, ainda que sejam escondidas. Ele era proativo, ele cria uma iniciativa, e ele começa a trabalhar. E assim como Jó chamou a atenção de Deus, aquele homem também, ele chama a atenção de Deus, ao ponto de que um anjo desce e fica debaixo do carvalho, e fica olhando aquele moço fazer um serviço diferente. Aonde era para se amassar a uva, ele estava lá debulhando o trigo. E ele, quando vê aquele cidadão, aquele anjo, ele entendeu que não era alguém da sua parentela, não era alguém do seu convívio, ele entendeu que era alguém diferente. E aquele anjo olha para Gideão e diz para ele o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por que é que Deus vira para Gideão e fala para ele: o Senhor é contigo, e chama ele de varão valoroso, chama ele de guerreiro, chama ele de vencedor? É porque durante aquele período de 7 anos, muitos crentes genéricos já tinham acostumado ser roubado pelo inimigo, já tinha acostumado que o inimigo poderia levar a sua colheita. Mas Gideão, ele dizia: eu não aceito, eu não permito. Ele dizia: eu vou criar situações para que de fato eu possa colher a minha lavoura. E aí é onde ele entra para aquele local diferenciado e chama a atenção de Deus. E você hoje pode estar me perguntando: de que maneira eu vou chamar a atenção de Deus? Uma das maneiras que eu aprendi a chamar a atenção de Deus, igreja, é de madrugada. Levantar, dobrar o joelho
e começar a chorar nos pés de Cristo. Porque aí o Senhor Deus, Ele para o que está fazendo e Ele se volta e contempla as nossas orações. Eu tenho uma pessoa aí, o Josué, o Falcão está nessa campanha. Tem uma pessoa que ela manda para mim uma mensagem e eu devolvo para ela. Eu abro o meu celular e tem às 3 da manhã, às 2h30, que é o horário que nós somos despertados para chamar a atenção de Deus. E você pode estar agora me perguntando: mas eu sou crente, eu tenho visto tantas e tantas palavras de vitória na minha vida, eu tenho ouvido tantas e tantas pessoas dizerem de vitórias, eu tenho lido a Bíblia e a Bíblia tem relatado dos milagres que Deus faz. Com Gideão, Cacá também não foi diferente. Ele vira ali e fala para aquele ser, para aquele anjo, e fala: espera aí, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada aqui, porque se o Senhor verdadeiramente Ele é comigo, por que é que todas as vezes que nós plantamos, na hora de colher, o inimigo vem e colhe tudo? Por que que a semente que eu lanço no solo, eu não tenho o privilégio de desfrutar dela? Às vezes, na minha vida, eu já passei por isso. Parece que eu fazia tudo na hora que era o momento que eu iria colher, parece que o inimigo vem e arranca tudo. Aí ele fala: aí, peraí, eu bem sei, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, os antigos dizerem, do que Deus fez quando tirou os nossos antepassados do Egito. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo aquilo que Deus, quando tirou eles, Deus tirou com mão forte. Deus teve que abrir o mar vermelho para que eles passassem, e não foi na lama, foi com os pés enxutos. Quando eles estavam famintos e queriam comer carne, Deus mandou para eles codornizes. Mas se nós ficar comendo só churrasco, a gente enjoa. Aí Deus manda o maná do céu para que eles pudessem alimentar. Eu sei de tudo isso, eu já ouvi. Só que hoje nós estamos vivendo uma fase diferente. Aqueles milagres ficaram apenas no passado. Se o Senhor é comigo, por que é que isto está acontecendo? Você pode estar perguntando: por que é que eu passo por dificuldades? Se eu sirvo a este Deus, por que é que me sucede tantas e tantas perseguições? Ele queria respostas. Ele queria saber se verdadeiramente quem estava falando com ele era Deus. E ele falou assim: olha, espera aí, eu vou ali preparar um guisado, eu quero oferecer um sacrifício. E ele saiu, ele foi lá, matou um cabrito, ele fez o bolo. Eu não sei quanto tempo se demora para ir no pasto pegar um cabrito, quanto tempo se demora para cozinhar, para assá-lo. Mas uma coisa, igreja, eu sei,
A Bíblia fala que aquele anjo permaneceu aguardando a volta de Gideão, para que ele oferecesse o sacrifício e entendesse que Deus estava falando com ele. O Espírito Santo me manda dizer para você que você precisa entender que Deus fala contigo. Às vezes você se sente pequeno, você não se sente ninguém. Quando o profeta Eliseu, procurado por uma viúva, e aquela viúva, ela fala: olha, profeta, meu marido, teu servo, ele foi fiel. A história fala que o marido daquela mulher era Obadias, que servia no palácio ao rei Acabe na época de Jezabel. E que quando houve a perseguição aos profetas, ele pegava do seu salário e disponibilizava para sustentar os profetas que estavam escondidos. Inclusive Elias foi sustentado por ele. E ela diz: meu marido, teu servo, ele foi fiel, mas ele deixou dívida, porque ao morrer deixou dívidas. E agora os credores querem levar os meus filhos como escravos. A lei naquela época era dura, dava o direito. Os credores querem levar os meus filhos como escravos. E aí o profeta pergunta para ela: o que é que você tem na tua casa? Ela disse: tua serva não tem nada. Pastor Adilson, nós temos aquele hábito de dizer que nós somos um Zé Ninguém, que nós não possuímos nada. Mas assim como a palavra de Deus através daquele anjo, ela chama aquele cidadão que não era ninguém, chama ele de varão valoroso. Se Deus olhasse para você hoje, ele ia dizer assim: irmão João, tu és valoroso. Cacá, tu és um varão valente. Irmã Maria, tu és uma vencedora. Só que nós às vezes preferimos escutar a voz daqueles que dizem que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, e às vezes desprezamos a voz de Deus. Mas a voz de Deus para você hoje é que você tem valor, você é importante, porque Ele escreveu o seu nome lá no livro da vida. Vai chegar uma hora em que eu vou ouvir assim: Daniel Messaque de Moraes. Eu vou ouvir Jesus chamar. Se não for para nós ouvir o nosso nome na volta de Cristo, não vale a pena carregar essa palavra, meus irmãos. Crente genérico não vai ouvir o nome ser chamado. Não dá para nós perdermos tempo dizendo que servimos a Deus e às vezes apenas temos o nome, o título de pastor. Deus permite que seja tirado tudo de Jó, inclusive a saúde dele. Mas a principal companheira dele vira para ele e diz: olha, o teu Deus te abandonou. Amaldiçoa ele e morre. Ele disse assim: você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive. Sadraque, Mesaque e Abednego, constrangido,
a dobrar o joelho diante de Nabucodonosor. Eles disseram: nós não faremos isso, porque nós não somos crentes genéricos. Mas eu tenho autoridade para tirar a sua vida, e eu já mandei aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu acho que o seu Deus não pode te livrar da minha mão. Aí eles disseram: olha, se Ele vai nos livrar, eu não sei, mas se Ele quiser livrar, Ele livra. Mas uma coisa é certa: nós não vamos dobrar o joelho diante de ninguém, porque o nosso joelho se dobrará apenas perante ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Crente genérico dobra o joelho diante de qualquer dificuldade, mas não dobra para adorar a Deus, não. Ele dobra para poder contaminar a sua aliança com Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele mantém a sua fé, pode jogar na fornalha. Porque assim como Davi, quando a situação aperta diante dele, ele olha para um lado, estava sendo perseguido pelos adversários. Diante dele estavam as montanhas das quais ele não tinha por onde sair. Aí ele fala: eleva os meus olhos para o alto. Até na hora dele levantar o olhar para o alto, ele não sabia de onde que viria o socorro. Mas a hora que ele olha para o alto, ele lembra que tem um Deus que cuida. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do vizinho, o meu socorro não vem do parente, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. É dele que vem o meu socorro. Aquela mulher disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Sabe o que eu quero que você entenda? É que enquanto tiver azeite na tua casa, e o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, não vai faltar milagre na tua vida, não vai faltar o agir de Deus. Você conhece o que diz a palavra de Deus ali? Então ele manda ela pegar vasilhas, e ele manda ela entrar na casa dela com os filhos e fechar a porta. Tem hora que a dificuldade é grande, aí nós precisamos, Cacá, de um particular com Deus. Nós precisamos de ter um momento com Deus. É no quarto de porta fechada que nós colocamos para Deus a nossa ansiedade, a nossa dor. A Bíblia fala: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele, Jesus, tem cuidado de vós. Aquela mulher, ela foi enchendo as vasilhas, e as vasilhas foram cheias. E quando todas as vasilhas estavam cheias, a Bíblia fala que o azeite parou, mas ele não acabou. A Bíblia fala que ele parou. Significa que ainda tem azeite para ser derramado sobre a sua vida. E já para finalizar, eu quero entregar algo na sua vida que Deus me manda entregar para você hoje. Eu aprendi, pastores, que milagres, quem profetiza tem que ter fé para ministrar o milagre, mas quem recebe também tem que ter fé para receber o milagre. Quem aqui tem promessa de Deus na vida?
promessa que ainda não se cumpriu na sua vida. Tem promessas, parece que Deus nos faz, a gente pensa, será que Deus se esqueceu dessa promessa? Às vezes até nós esquecemos. Um dia eu estava na fazenda lá no Pará, estávamos eu, Falcão, Josué, o Mariano e o cantor lá de Redenção. Isso. Eu estava numa luta tremenda e jejuando. Quer ver? Tem crente que só fica crente mesmo na hora da luta. A luta vem, ela tem o seu lado positivo. E nós fizemos o nosso culto lá, 5, 6 pessoas. E Deus deu uma visão fantástica para o Josué. E no dia seguinte, a visão cumpriu. Tem promessa que demora, mas tem promessa que é rápido. Quando Jesus chega naquele casamento e o vinho acaba, aí ficam todos vinho tinha acabado. Seria maior vexame para aquela festa. Aí eles procuram Jesus. E Jesus manda pegar as talhas e encherem elas de água. E depois Jesus fala: agora vocês tiram a água dessas talhas, levam elas para o mestre Sala. Era um camarada que experimentava, avaliava a qualidade do vinho. Se fosse hoje, salvo engano, o nome é sommelier, aquele que degusta o vinho para avaliar a qualidade. Agora, toda pessoa que entende um pouquinho de vinho, ele sabe que o vinho, para se tornar um vinho bom, ele tem que ficar 15 anos, 20 anos, até 30 anos ou mais numa adega, guardado em uma temperatura X, para que ele não possa estragar. E só depois disso ele se torna um vinho de excelente qualidade. Agora veja bem o que a Bíblia fala. Quando aquele moço, que era o mestre Sala, quando ele experimenta aquele vinho, ele vira para as pessoas e diz: espera aí, tem alguma coisa errada. O dono da casa, o dono da festa, normalmente, irmã, ele serve primeiro o vinho de excelente qualidade. Depois que as pessoas beberam muito, aí ele desce para um vinho de segunda linha. Agora nessa festa aqui está acontecendo diferente. Ele está servindo primeiro o vinho de qualidade não tão boa, mas o vinho de qualidade excelente ele serve por último. Aquele moço, ele não sabia, mas que havia sido colocado água na talha e imediatamente tirado. Aquele processo que levaria vários anos para que o vinho adquirisse uma excelente qualidade, ele foi cumprido em fração de segundos. Deus avançou no tempo para que o vinho tivesse excelente qualidade. E agora eu te desafio você, no exercício da tua fé, porque a minha fé me permite fazer isso, que as promessas que Deus fez na tua vida, que ainda no processo natural levaria vários anos para que ela se cumprisse, eu agora te desafio a crer que Deus fará o milagre, que Ele vai trazer agora a tua vitória, não vai mais demorar, porque Ele é Deus de ação. Aquilo que você semeou,
e que até aqui o devorador tem colhido, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus, que o devorador não tem mais ação, ele não tem mais alcance da tua colheita, porque Deus te levanta como varão e varoa, valoroso e valorosa, em nome de Jeová. Quantas mães, quantos pais têm visto os filhos levados como escravos pelas drogas, pela prostituição, pelo vício. Mas se você tem azeite na sua casa, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, Deus te usa hoje para resgatar a tua casa, a tua família, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tem milagres na nossa vida que acontece, que não depende de nós clamarmos. Se você pegar na palavra de Deus, aquele moço que estava paralítico, esperando que alguém pudesse jogá-lo no tanque, e ninguém o ajudava, e de repente um cidadão que ele nem sabia quem que era, chega nele e pergunta: você quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. E ele não pediu para Jesus. Aí Jesus falou assim: levanta, toma a tua cama e anda. Aquele moço, ele se encontrou com alguém que era maior do que o anjo que agitava as águas. Eu quero dizer para você que este alguém, ele é Jesus de Nazaré, e ele está aqui hoje. Já tem momentos que a nossa ação, o nosso clamor é que vai dizer se Deus vai ou não vai nos escutar. Aí você pega a história de Bartimeu, que Jesus ia passando, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não vai gritar por ninguém a não ser por Jesus. Aí alguém começa a dizer para ele: você está causando tumulto, fique calado. Mas ele sabia da necessidade que ele tinha de ser abençoado. Eu quero muito fazer uma oração por você hoje. O senhor me autoriza, pastor? Eu quero fazer uma oração por você, mas uma oração aonde você crê que Deus possa agir na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei qual que é a sua angústia, eu não sei qual que é a sua dor, mas eu sei que aquele que pode tudo, Ele está aqui hoje. Filipenses 4:3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bartimeu, ele não ficou calado, ele gritou desesperadamente. Você talvez possa ser aquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, e Jesus simplesmente chega e faz o milagre. Mas eu quero dizer para você, se precisar você gritar, assim como Bartimeu gritou, grite. Se precisar clamar por misericórdia, clame.
Aquela mulher, ela chega no profeta e diz: meu marido, teu servo, ele foi fiel. E o segredo da vitória dela estava na fidelidade. No nosso caso não é diferente. Se tem alguma coisa que separa nós de Deus, é o pecado. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas. Repachore cantarabalaias. Eu quero fazer uma pergunta antes dessa oração. Tem alguém que está nos visitando aqui que ainda não é crente, não aceitou Jesus? Faz assim para eu conhecer. Tem alguém? Parece-me que todos são crentes. Então conta para Jesus a sua dor. Fala para Ele o que você precisa. Deus querido, eu ministrei aqui a Tua palavra, Pai. Eu sei, meu Deus, que tem vidas que estão cansadas, que já estão acreditando que não podem mais prosseguir. Porque assim como Gideão dizia: eu lembro de contar a história do que o Senhor fazia, mas tem 7 anos de sofrimento, de angústia. Tem 7 anos que nós não colhemos mais nada. Aquela mulher diz: olha, profeta, meus filhos serão vendidos, eles vão se tornar escravos. Senhor, tem hora que nós achamos que demora demais o Teu agir. Mas assim como o Senhor deu qualidade naquele vinho, Pai, aquilo que levaria anos, eu te peço agora, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, antecipa o cumprimento das Tuas promessas na vida da Tua igreja, Pai, na vida de cada varão e varoa valorosos. Senhor, faça acontecer aqui o Teu agir de uma maneira sobrenatural, ó Deus, porque nós aqui viemos para exaltar e bendizer o Teu nome, Pai. Deus, eu tenho fé para ministrar a Tua bênção na vida da Tua igreja. E se tem alguém aqui, Senhor, cuja fé é pequena, permita eles a usar um pouquinho da minha fé, porque eu conheço, Deus, que eu sirvo. E eu declaro a Tua igreja vitoriosa, abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você recebe, se você crê na tua vitória, declare agora para Deus que você crê, porque Ele é o Deus da vitória. Amém, Jesus.